Boa noite, gente. Infelizmente, eu não pude estar aí presente com vocês de corpo, né? Porque de pensamento positivo eu tô. Eu sou a professora Jéssica, sou professora de língua portuguesa e de redação, sou mestre em linguística aplicada e eu vou aqui trabalhar com vocês essas questões aí, algumas questões, né, que eu selecionei pra gente focar um pouco no quesito do Enem, no que ele vai tratar, e aí eu vou respondendo aqui com vocês e elucidando, tentando adivinhar aí as dúvidas de vocês no que seria cada quesito de cada questão, e de redação vou pontuar alguns erros mais, podemos dizer assim, recorrentes de vocês e que vocês devem, pelo amor de Deus, evitar na hora de fazer a prova, obviamente, né, gente? E aí, vamos para a nossa primeira questão. Neste caso aqui, a gente tem respeitar as torcedoras, conversar, torcer junto, tocar sem permissão, empurrar. Se sentiu desrespeitada, denuncie. 180. Respeita as minas e geral na paz. A primeira coisa aqui que eu quero sinalizar para vocês é que o Enem ama, Jéssica, o Enem ama o quê? O que a gente chama de linguagem mista. O que é a linguagem mista? É quando eu tenho uma linguagem não verbal relacionada com a linguagem verbal. E o que eu preciso para responder essas questões? Eu preciso entender que quando o Enem trabalha com esse tipo de linguagem, ele está focando, ele está querendo que o aluno consiga produzir, relacionar as duas e entender o que aquela linguagem não verbal e aquela linguagem verbal juntas produzem o quê? Qual o sentido? Por que isso, Jéssica? Porque a gente tem que lembrar que a prova do Enem é linguagens e não língua. Se fosse só língua, seria o quê? O quesito só português. Mas quando eu estou falando que é linguagens, eu estou falando que é todo o conjunto. Então, expressão facial, linguagem verbal, linguagem não verbal, é todo um conjunto. Aí o que ele pergunta pra gente? Observe que aqui a gente tem na linguagem não verbal algumas características. Que características são essas? Observe que as torcedoras, o pano de fundo são as torcedoras, no caso o público feminino. Observe que elas estão felizes e elas estão a quê? Elas estão curtindo ali a partida, provavelmente de futebol. E enquanto a linguagem verbal, na linguagem verbal, ele vem sinalizando pra gente o que é permitido e o que não é permitido. Observe que quando ele fala conversar, ele coloca um vezinho de, olha, é permitido, pode. Torcer junto, coloca um vezinho, pode. Tocar sem permissão, xizinho, não, isso é proibido. Empurrar também. E aí vem ele falando o quê? Ele direcionando propriamente para o público feminino. No segundo caso, sentiu-se desrespeitada? Denuncie. Diz que 180. Observe que no primeiro caso ali, a gente não estava apenas direcionando para o público feminino. Conversar, torcer junto, também estava abrangendo o público masculino. Tocar sem permissão. O público masculino também está sendo abrangido no quesito, né, que eu estou buscando aqui, do enunciado. Empurrar, o público masculino também estava sendo abrangido. Só que quando chega no final dessa linguagem verbal, é direcionado para quem? Para as mulheres. Sentiu-se desrespeitada? Então, observe que a palavra está até no feminino, desrespeitada. Denuncie, diz que 180. Aí o que ele pergunta pra gente? Esse enunciado publicitário propõe soluções para um problema social recorrente. Ao quê? Então, qual é a finalidade? Vamos lembrar que todo texto é produzido com uma finalidade. Todo texto emana um sentido e tal sentido tem uma finalidade. Qual é a finalidade desse texto? Promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos, estimular o compartilhamento de políticas públicas sobre a igualdade de gênero no esporte, divulgar para a população as novas regras complementares para as torcidas de futebol, informar o público masculino as consequências de condutas ofensivas, regulamentar normas de boa convivência nos estádios. O que acontece? A gente observa que o Enem, ele sempre faz o quê? Ele sempre tem uma relação em questão das alternativas que a gente tem, podemos dizer assim, uma diretriz. Que diretriz, Jéssica? Ele sempre vai pontuar uma que vai generalizar, ele sempre vai pontuar uma que vai acabar sendo um pouco de encontro ao assunto.
uma que vai tangenciar o assunto e duas que vai abranger o assunto que está ali sendo perguntado. E qual vai ser a minha? Vai ser aquela que vai casar com o que o enunciado está propondo e o que o texto disse. Aí vamos por partes. Bora lá, a letra E. Será que ela está certa ou errada? Bora verificar. Olha, regulamentar normas de boa convivência nos estádios. Jéssica, não poderia ser essa? Poderia, mas por que não é essa? Porque observe que eu tenho que casar o enunciado com o texto, com o que o texto perguntou. E o texto estava tratando não apenas, ou seja, essa daqui é aquela questão que a gente brinca e fala que o que ela é mais generalizante, ela abarca o tema, mas ela não está ali relacionada diretamente com o que foi perguntado e com o texto. Regulamentar normas de boa convivência nos estádios, eu observo que quando ele diz, ó, conversar, torcer junto, tocar sem permissão, empurrar, ele está estabelecendo normas, ele está está aqui produzindo o que a gente deve e o que a gente não deve fazer dentro dos estádios. Mas olha, esse anúncio publicitário ele propõe soluções para um problema social e aqui recorrente. Então eu não posso dizer que esse enunciado buscou simplesmente regulamentar normas de boa convivência. Se ele não tivesse focado, dado uma ênfase maior no público feminino, a gente poderia dizer, então para ser essa, se ele tivesse falando bem assim, devemos respeitar os torcedores, cada um deve sentar no seu lugar, não agrida a torcida adversária, aí seria normas de boa convivência, perceberam? Se ele tivesse generalizante, o que você pode e o que você não deve fazer dentro do estádio, independente do gênero, mas não foi aqui o foco do texto. O foco do texto era pautando, era ressaltando essa problemática em relação ao gênero feminino. Então não pode ser essa. Letra D, informar o público masculino as consequências de condutas ofensivas. Observe que por que não pode ser essa? Porque aqui ele não está apresentando as consequências, perceberam? Que ele não está dizendo aqui, olha, se você fazer isso, você pode ser detido na delegacia, você pode ser preso, você pode sofrer um processo. Seriam as consequências. Então, o que está acontecendo aqui? Ele não está dizendo das consequências, ele está apenas o quê? Ressaltando, olha, não faça isso, não, ou pode fazer isso, mas é que ele não está apresentando as consequências. Então, o erro da letra D é dizer que está informando aqui as consequências, porque a gente não encontra as consequências quando a gente volta para o texto. Divulgar para a população as novas regras complementares para as torcidas de futebol. Essa é aquela que a gente fala o quê? Que é generalizante também, que vai lhe tangenciar no tema, mas que não está abordando especificamente o que o texto está dizendo. O texto não está falando aqui sobre as novas regras em relação ao futebol, que seria o quê? Um torcedor não pode passar para a arquibancada adversária, é uma nova regra. Um torcedor não pode levantar quando o time fizer um gol, é uma outra regra. Então observe que ele não está aqui estipulando ou explicando, exemplificando, podemos até dizer assim, novas regras. Ele está aqui o quê? Ele está buscando esclarecer condutas que devem ser feitas e condutas que não devem ser feitas em relação da parte, do público masculino para o feminino. B. Estimular o compartilhamento de políticas públicas sobre a igualdade de gênero no esporte. Jéssica, não poderia ser essa? Qual é o erro dessa? O erro dessa está focando no esporte. Aqui não está trabalhando em relação ao esporte. Se fosse em relação ao esporte, Jéssica, a gente teria aqui, por exemplo, uma mulher e um homem em que ambos estariam, por exemplo, jogando futebol ou em uma quadra de tênis. E aqui, olha, os salários são iguais. Olha, deve se respeitar tanto a mulher quanto o homem. Aí ele estaria propondo, estaria estimulando esse compartilhamento de políticas públicas sobre a igualdade de gênero no esporte. Não é aqui, não é na prática desportiva que está focando esse texto. Esse texto focou em quê? Promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. Então observe que é isso que foi exatamente essa campanha publicitária. Qual era o foco? Qual era aqui a proposta solucionista desse problema social referente nesse assunto, nesse anúncio?
era o quê? Era buscar com esse anunciado fazer o quê? Promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. Então perceberam que eu faço até uma brincadeira que não tem graça, gente, mas que ajuda vocês. Nas questões do Enem, pense lá no Jack Stripador, vai por partes, tá? Então, olha o que o texto está falando, separe as partes do texto. A gente observou que as duas primeiras partes do texto, por exemplo, pautava-se no público masculino, as outras partes do texto já foi direcionada para o público feminino, e aí eu venho com o enunciado e pergunto, olha, isso e isso está ali presente, em que sentido? E aí a gente volta para as propostas ali e a gente vai analisando e percebe qual pode ser e qual não pode ser. Vamos agora para 2, né? Eu tenho empresas e sou digno do visto para ir a Nova York. O dinheiro que chove em Nova York é para pessoas com poder de compra, pessoas que tenham um visto de consulado americano. O dinheiro que chove em Nova York também é para os nova-iorquinos. São milhares de dólares. Estou indo para Nova York, onde está chovendo dinheiro. Sou um grande administrador. Sim, está chovendo dinheiro em Nova York. Deu no rádio. Vejo que há pedestres invadindo a via onde trafega o meu carro vermelho importado da Alemanha. Vejo que há carros nacionais trafegando pela via onde trafega o meu carro vermelho, importado da Alemanha. Ao chegar em Nova York, tomarei providências. A pessoa não é nem nariz empinado, né, gente? Observe que esse tipo de construção vocês não devem, pela misericórdia, fazer na redação, que é a repetição das frases. E por que ele está fazendo essa repetição? Qual a intencionalidade? Lembra que todo texto tem uma intencionalidade, independente de ser um texto de uma linguagem apenas imagética, ou seja, uma linguagem não verbal, ou de uma linguagem verbal. Toda vez que a gente produz um texto, ele tem uma finalidade. Então, qual será a finalidade aqui que o autor, ao produzir esse texto, queria que a gente compreendesse e dar inclusive ênfase nessas repetições? Eu vou para Nova York, meu carro vermelho, meu carro vermelho importado da Alemanha. Qual a intenção? Obviamente é demonstrar o quê? Que essa pessoa tem uma condição financeira, ou seja, essa pessoa aqui, ela quer, podemos dizer até, se distanciar dos demais. Não, eu sou bonzão, eu sou poderoso. Olha, meu carro vermelho, aquele que a gente brinca, nariz empinado, que tem que tomar cuidado para não se afogar com a chuva. Por que não se afogar com a chuva, Jéssica? Porque fica tão nariz empinado que quando chover, pronto, vai se afogar com a chuva. Então aqui a gente está observando uma pessoa que está pautando, podemos dizer assim, no egocentrismo, está pautando em se achar melhor do que os outros, está pautando nessas características de dinheiro, nessas características mais superficiais, podemos dizer assim, e acreditando fielmente que isso a difere dos outros e que isso a torna melhor em relação aos outros. Aí o que ele pergunta? As repetições aqui, perfeito, já começou exatamente no foco do que a gente estava indo ali ao interpretar o texto, perceberam? Então façam isso nas questões. Como assim, Jéssica? Quando você estiver lendo o texto ali, se você não foi primeiro nas questões, eu particularmente costumo ir primeiro nas questões, mas devido aqui ao texto já tá, e eu propriamente ia ter que ler o texto, então eu acabei começando a ler o texto. Mas eu prefiro, primeiro eu leio o que a assertiva está perguntando, aí eu já volto para o texto fazendo essa correlação de o que foi perguntado e o que estava ali no texto. Observe que quando eu estava lendo, e vocês, quando estiverem lá na prova e começarem a ler, já perceba, por que será essa repetição? Olha, a repetição aqui para mim já tinha me chamado a atenção. Peraí, ele fez essa repetição com alguma finalidade. Então, essa repetição, essa questão de colocar essa diferença em relação a poderio financeiro, podemos dizer, a até um pouco desvalorizar, podemos dizer assim, né, os itens nacionais em relação ao estrangeiro. Então, quando você for lendo o texto, vá destacando. Por que será que o autor colocou isso? Por que será que o autor sinalizou aquilo? E aqui, na própria pergunta,
já vai demonstrando para a gente o que o próprio texto já estava ali sinalizando, né? As repetições e as frases curtas constituem procedimentos linguísticos importantes para a compreensão da temática do texto, pois, olha bem, quando a gente utiliza esse recurso de repetição, que a gente deve evitar, obviamente, na nossa redação. E como é que a gente faz isso lá na redação, Jéssica? Lá na redação a gente usa mecanismos de coesão e coerência para fazer essa retomada. Então lá vai ser importantíssimo eu utilizar esses elementos. Tanto é que nós temos a competência 4 para trabalhar exatamente com esses itens, com esses conectivos. Aqui, o texto, o autor, ele faz essa repetição para impactar mesmo o leitor, para que o leitor consiga, inclusive, até ter essa aversão, podemos dizer assim, pelo personagem. Ai, que personagem chato, que pessoa fútil, podemos dizer assim. Então, ele faz isso com uma finalidade. E aí, ele diz, ó, as repetições e as frases curtas constituem procedimentos linguísticos importantes para a compreensão da temática do texto, pois expressa a futilidade do discurso de poder e de distinção do narrador? Perfeito por enquanto. Então, se a gente, Jéssica, a letra A, e a gente leu e nos parece ser a correta, concorda comigo? Eu concordo com vocês, a letra A está parecendo de fato a correta. Então, eu devo marcar essa e seguir meu caminho? Não, pela misericórdia e graça divina, para quem acredita em Deus e para quem não acredita no verso, segura na mão e fala, me ajuda aqui. Ou faz o quê? Segura na mão do professor. Fala, professor, você não está me ouvindo, mas manda uma energia aí positiva e me ajuda nessa questão aqui. Por favor, gente, não fique na primeira assertiva e evite ler as outras só porque a gente já achou uma que casou. Provavelmente vai quedar doida lá no Enem e ele coloque a última, uma que case bem melhor. Então leia, nem que seja por desencargo de consciência, todas as 5 e verifique se de fato aquela lá que a gente encontrou de primeiro já casou ou se não, se teve outra que teve ali, aprimorou mais o discurso, casou mais, podemos dizer assim, com o que o texto estava perguntando. Por enquanto é essa. Por que é essa, Jéssica? Expressa a futilidade do discurso do poder. Exato, a gente observa que quando ele utiliza até essa questão de repetição, ele apresenta até essa futilidade. Por que ele faz esse caráter? Porque demonstra, inclusive, que é uma pessoa que não tem muito conhecimento, podemos dizer assim. Então, não utilizou expressões linguísticas, não conseguiu produzir um discurso em que a gente observava ali ele selecionando outras fontes de conhecimento para produzir por que lá em Nova York era melhor. Ele só faz o que? Ele só consegue estipular esse mecanismo de repetição, mostrando inclusive essa falta mesmo de conhecimento, essa futilidade e aqui distinção do narrador. Então a gente observa esses dois pontos da futilidade, tanto em relação ao poder, né, o discurso do poder, quanto em relação à distinção do narrador de acreditar que ele é melhor porque ele tem um carro X ou porque ele pode ir para os Estados Unidos. Mas embora ver as demais, se pode ser uma delas ou se não. Disfarçam a falta de intensidade das angústias existenciais narradas. Aqui, se fosse essa, Jéssica, se fosse essa, a gente teria aqui até o narrador falando dessas diferenças de poder, só que ele apresentaria essas diferenças de poder em que ele demonstraria uma determinada angústia, ou que ele demonstraria, por exemplo, isso acontece, mas eu não tenho como mudar essa situação. Então a gente observaria aqui uma questão emotiva do narrador, seja em relação a ele mesmo ou em relação aos acontecimentos que o rodeia. E não foi aqui, não foi a expressividade da repetição das frases, não buscava dar uma intensidade da angústia, pode ser até uma intensidade interpretativa, posterior. Em que sentido, Jéssica? No sentido de a gente observar aqui as discrepâncias muito grandes quando a gente fala da renda per capita do nosso país, e isso poderia produzir como desdobramento uma angústia no leitor, mas não no narrador, por exemplo. Então aqui não estava pautando essa repetição para demonstrar essa angústia do narrador. Poderia ser a posteriori produzir essa angústia no leitor, por exemplo, deixar o leitor mais com raiva,
por causa dessas diferenças, por exemplo, né? Ironizar a valorização da cultura norte-americana pelos brasileiros. Aqui, se fosse ironizar, gente, ele viria até brincando com a construção da palavra, ao invés de ele escrever certo Nova York, ele colocava, como a gente costuma falar, o quê? New York, né? Aí brincaria com a construção, por exemplo, da palavra, ou tentaria fazer uma diferença de que lá é melhor porque lá tem um clima frio e no Brasil não tem clima frio. Olha, alguns lugares tem. Então a gente ia observar uma determinada ironia em que o autor demonstraria de que é melhor, mas ao mesmo tempo a gente não veria essas perspectivas de melhora, e sim demonstrando esse discurso, até essa sátira, podemos dizer assim, né? Esse tom irônico de que, nossa, como você é bonitinha, Florzinha. Não, porque com a pessoa já falando diminutivo, Florzinha, a gente já fala assim, bicho, tá sendo irônica. Ou então, nossa, como você tá linda, tá parecendo um pavão, Jéssica. Vixe, me xingou de cima a baixo aqui agora. Então, se a gente veria essa característica da ironia, né? De que, ao mesmo tempo, parece que tá exaltando, mas, na verdade, tá ali te criticando, satirizando ou ironizando. E a gente não encontrou isso no texto, ou seja, a repetição dele não era pautada nesse processo de ironia. Explicitam a ganância financeira do capitalismo contemporâneo. E, Jéssica, essa daí é interessante, não é? Essa aqui é interessante. Essa daqui é aquela assertiva que o Enem coloca pra gente. Em que sentido? Ele coloca porque assim, peraí, tá falando de ganância, eu posso interpretar isso, tá falando sobre questões financeiras, eu também posso interpretar isso. Só que observe que aqui tem mais do que simplesmente demonstrar ganância, tem mais do que simplesmente demonstrar essa questão financeira. Se fosse apenas essa questão financeira, essa questão da ganância, o autor viria dizendo que, olha, muitas pessoas têm um sonho de ir para Nova York, construir uma vida, pensando que a questão financeira é a única coisa que importa. Então a gente viria em um discurso que demonstraria essa busca pelo financeiro e demonstraria que isso é apenas o que importa, sendo que o texto, a repetição, é muito mais pautada em demonstrar que o autor, o narrador ali, personagem, né, ele tem uma aversão em relação a outros aspectos que não seja da característica ali estrangeira, né? Então ele acaba desenvolvendo uma aversão, entre aspas, a gente pode dizer assim, no caráter do nível nacional e valorizando a cultura estrangeira. Critica os estereótipos sociais das visões de mundo elitista. Essa daqui seria uma boa também, mas porque a gente consegue interpretar, né? A gente consegue observar que tem sim uma determinada crítica aqui, mas a gente observa que essa crítica, ela não está, podemos dizer, visível. Essa crítica, ela vem da interpretação, das deduções, dos desdobramentos em relação ao texto. E se fosse mais essa questão do estereótipo, o estereótipo ele traz aquela carga, podemos dizer assim, em que a gente bate o olho e a gente já consegue, podemos até identificar. E aqui a gente não consegue identificar essa característica tão forte, né? Que nos diga assim, vamos brincar aqui, um caipira, um baiano, uma baiana. Então, essa carga, podemos dizer assim, na construção da imagem, né, estereotipada para a gente. Então, o que seria aqui, se ele desse ênfase mais na descrição do personagem, inclusive dando uma descrição tanto objetiva, né, no quesito das características, quanto subjetiva no pensamento. Então, essa daqui seria a letra E, que a gente ficaria, de certa forma, em dúvida. Mas observe que critica os estereótipos sociais das visões de mundo elitista. Então aqui é uma que, olha, abarca o texto, abarca a nossa interpretação. Mas quando a gente volta para o enunciado, ó, as repetições e as frases curtas constituem procedimentos linguísticos importantes para a compreensão da temática do texto, pois qual é a maior finalidade aqui? Vai ser expressar exatamente essa futilidade do discurso do poder e dessa distinção do narrador.
Por que nesse sentido? Porque a gente pode observar que essa repetição, ela está demonstrando mais esse caráter fútil, esse caráter de não conhecimento, podemos dizer assim, do que propriamente criticando. Então, se fosse mais essa crítica, a gente teria ali um pouco mais o narrador dizendo, olha, como isso deve ser evitado, olha que absurdo, você nasceu brasileiro, deveria aprender a amar e a valorizar seu país. Então a gente veria essas características, podemos dizer assim, discursivas, em que propriamente eu conseguiria recuperar em algum momento essa crítica, quando na verdade a gente consegue recuperar na questão do narrador-personagem, ele muito mais uma crítica em relação às pessoas que não têm condição, podemos dizer assim, e uma valorização da cultura norte-americana. Então a gente consegue recuperar essa expressão da futilidade do discurso de poder e essa distinção do narrador em relação aos demais, podemos dizer assim, normais, povos normais, né, gente? E aí, quando a gente está falando no quesito da narração, tá, gente? Peraí. Quando a gente está falando no quesito da narração, o que eu vou chamar aqui a atenção para vocês? A gente tem que lembrar que a redação, olha, narração, estou lá em narração ainda, voltei para a redação. Quando a gente está pensando aqui na redação, obviamente, a gente tem que buscar a maior nota nas 5 competências. Então, competência 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, competência da gramática, nível 1, é a competência 1. A competência 2 vai ser aquela competência que eu vou analisar introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, a redação do menino, tá ali apresentando introdução, tá apresentando desenvolvimento, tá apresentando conclusão, e o repertório legitimado, que não basta ser um repertório legitimado. Por quê? Porque um repertório apenas tão somente legitimado vai ficar ali no nível 3 na competência 2, ou seja, 120. Tem que ser pertinente. O que é isso, Jéssica? Tem que ser um repertório importante para a discussão que você está trazendo ali em pauta, ou seja, importante para o assunto. E com o uso produtivo é quando você associa esse repertório que você trouxe ali pertinente com a sua argumentação. Olha, eu estou falando sobre a educação no IBGE porque a pauta aqui em discussão era o que? Era o avanço da educação digital. Pronto, então aqui está casando, é pertinente e vai ser com uso produtivo, porque vai ser com uso produtivo, porque você ali colocou dentro do seu texto. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu uso produtivo para o Enem. Vou só chamar a atenção que costuma ser um erro muito recorrente na competência 1, é vocês colocarem, como a gente está aqui, ó, tá vendo? O ponto final antes de deixando, por exemplo. Então, ponto final antes de gerúndio. Cuidado com pontos finais antes de gerúndio. O que eu faço, Jéssica? Eu não devo colocar o gerúndio? Não seja radical. Você simplesmente passe a colocar um ponto e vírgula. Por que isso? Porque geralmente quando vocês fazem uso do gerúndio, vocês estão fazendo uso de uma oração subordinada. E quando a gente fragmenta uma oração subordinada, o Enem chama de truncamento de períodos, que é quando eu pego uma oração subordinada e desmembro ela da oração principal. Só que para eu entender o sentido, eu preciso que o aluno entenda que a oração subordinada pertence à oração principal. E eu não posso fazer esse truncamento, por quê? Porque um período, o que era período? Começa com a letra maiúscula, termina com ponto final e tem um sentido completo. Então, para ser um período, eu preciso que tenha sentido completo. Então, eu não devo fragmentar o período. Então, atenção quando vocês escreverem ali gerúndio. Atenção com o bonitinho também do visto que, com o bonitinho do pois, porque eu estou ali explicando. Também é uma conjunção explicativa. Então, provavelmente está precisando da outra oração. E eu não devo fazer o que? Colocar o ponto final. Eu devo colocar um ponto e vírgula. Lembrando que para a competência 1 é necessário vocês criarem períodos. Então, criem pelo menos 2 ou 3 períodos dentro de cada parágrafo, né? Aqui, vamos passar rapidinho, gente, porque eu tô com pouco tempo, eu acho que já deve ter professor aí olhando comigo, vou matar, Jéssica, segunda-feira. Eu falei, não, segunda-feira eu vou
correr daqui, dizendo que eu tô pegando pão. Tempo demais. É bom que eu não tô aí, que se eu tivesse aí, ó, já ia estar falando, cara feia pra mim. Deixa eu terminar. Falta só 5 minutinhos eu termino. Respira. Olha, gente, eu só quero mostrar aqui pra vocês o que pro Enem é repertório. Eu não vou nem mostrar isso aqui, que seria apenas o nível 4, que seria repertório pertinente. Eu vou passar rapidinho aqui para o de uso produtivo, ou seja, para o nível 5 da competência 2. Vou só rapidinho ler aqui, ó. Vou começar aqui, tá? Skinner, em sua teoria conhecida como behaviorismo radical ou teoria comportamental, cita que os seres humanos agem de acordo com suas vivências. Meu Deus do céu, eu li rápido demais aqui. Ou seja, estão em constante modificação desde o momento que nascemos até nossa morte. Levando isso em consideração, empresas utilizam de pessoas e algoritmos para modelar nossa maneira de ver o mundo e pensar, buscando o alto benefício destas no comércio mundial. O que eu quero destacar para vocês é que quando para o Enem, para ser repertório produtivo, ou seja, repertório legitimado, pertinente e produtivo, o que eu preciso fazer, Jéssica? Eu preciso colocar o repertório e, ao lado desse repertório, trazer ele para minha argumentação. Aí, quando ele fala assim, ó, levando isso em consideração, Jéssica, era melhor ele ter colocado esse levando isso em consideração? Não, era melhor. Dessa forma, observa-se que essa teoria, que esse conhecimento, então você precisa retomar o que você disse antes, você precisa retomar esse repertório legitimado e trazer ele para a sua discussão. Por que você colocou ali? Eu coloquei ali para fazer uma comparação, para demonstrar uma analogia, para fazer em analogia ou na realidade. Isso acontece muito. Então você vai lá e cita uma série em que um menino que mora na favela quase perdeu a bolsa de estudo porque ele não tinha acesso aos meios digitais. Aí, em analogia ou em semelhança, ou dessa forma, tal caso, embora ocorra na ficção, costuma ser algo recorrente, costuma ser uma realidade na sociedade brasileira em que muitos jovens acabam não tendo acesso ao estudo devido à falta de recursos para utilizar os meios digitais, por exemplo. E aqui, lembrando, tá, gente? A competência 3 é aquela competência em que você tem que seguir seu projeto de texto. O que é seguir meu projeto de texto, Jéssica? Se você falou na introdução que você vai falar sobre A e B, você tem que falar sobre A e sobre B, tá? Com direção, não vou nem dizer com direção, porque eu acho que a grande maioria de vocês escreve o texto com direção. Mas vamos só focar que essa direção é a defesa do meu ponto de vista. Então, eu estou relacionando ali argumentos para defender um ponto de vista. Então, eu preciso defender esse ponto de vista e preciso ser coerente com o que eu disse lá na minha introdução. Não posso ser político, não posso ir na minha introdução prometer mundos e fundos, chegar no meu desenvolvimento, eu vou lá e não faço o que eu prometi. Se eu falei que vou falar sobre A e B, eu vou falar sobre A e sobre B. Muitas vezes o aluno acaba trabalhando muito bem a linguagem, o discurso, mas acaba perdendo ponto nessa competência. Por quê? Porque acaba não seguindo o projeto de texto. Então, siga o projeto de texto. A competência 4 é aquela que vai falar dos conectivos. Então aqui eu trouxe até uma redação para vocês. Observem que aquilo que está destacado aí de amarelo é o uso recorrente dos conectivos. Então eu preciso lembrar que, por exemplo, sobre esse viés, é um conectivo que eu posso utilizar no início do D1. Além disso, eu posso utilizar no D2. Dessa forma, eu posso utilizar no D2. Em consequência, eu posso utilizar no D2. Portanto, eu posso utilizar na conclusão. Só devo me ater que, entretanto, contudo, todavia, mas porém, conjunções ali adversativas, eu não devo iniciar a minha introdução com tais conjunções, eu não devo iniciar a minha conclusão com tais conjunções. Também vou lembrar que a priori, a posteriori, em primeira análise, para o Enem não é elemento conectivo, tá? Então, se eu coloco em primeira análise, Jéssica, no D1 e em segunda análise no D2, vai contar? Em segunda análise vai contar sim, tá? Ali para o Enem já é um elemento conectivo. Em primeira análise, não. E aqui vamos passar rapidinho para a competência 5, em que a gente tem os 5 elementos: o agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Agente é quem faz a ação, né? A ação, o que você vai propor ali, o modo meio, como que isso vai ser feito, como isso vai ser feito.
O efeito é a finalidade. Por que eu vou fazer isso? E o detalhamento, Jéssica, é uma informação extra. Aí aqui eu vou deixar um pulo do gato, podemos dizer assim para vocês. O detalhamento tem que ser uma informação extra, não pode ser uma informação óbvia. Ministério da Educação, porque é um órgão do governo. Jura, criatura do céu, tu acha? Eu nunca ia imaginar um trem desse na minha vida. Sério que o Ministério da Educação é um órgão do governo? Que legal, isso é detalhamento, Jéssica? Não, tá? Detalhamento precisa de uma informação extra. Jéssica, pelo amor de Deus, como é que eu faço um detalhamento a essa altura do campeonato? Aí eu vou lembrar para vocês que vocês podem fazer o detalhamento do efeito. O que vai ser um detalhamento do efeito para o Enem é quando você fala bem assim, para os alunos terem acesso à educação de qualidade. Dessa forma, posteriormente, ou dessa forma, no futuro, teremos uma sociedade mais justa e igualitária. Observe que isso é um detalhamento do efeito para o Enem. Por quê? Porque eu tenho o primeiro efeito. Qual é o efeito? Qual é a finalidade? É ter uma educação de qualidade. Qual é o detalhamento? É que no futuro, tal educação de qualidade, ela pode nos proporcionar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. Então, toda vez que vocês fizerem um efeito e vocês fazerem um desdobramento, ou seja, vocês jogarem um detalhamento para o futuro, uma consequência desse efeito no futuro, para o Enem, isso vai ser um detalhamento. Ok, gente? Espero que ninguém brigue comigo segunda-feira, né? Ó, meninos, tô falando dos colegas aqui agora, viu? Vou ter pegado um pouquinho mais do tempo, mas que eu fui falando, senão, gente, não dava tempo. E olha que eu corri aqui, tem tanta coisa para falar. Mas é só mesmo para vocês aí terem um pouco melhor, podemos dizer assim, um norte na hora da prova. E eu espero sucesso, né, gente? Porque boa sorte é para quem não estudou. E já que agora eu não estudei, então respira. Ano que vem estudar com a gente, que aí você vai fazer o Enem, ó, para gabaritar. Beijos, queijos.